Olá pessoal, tudo jóia? Seja bem-vindo a mais um encontro de História Geral. Hoje, como prometido, a gente fala de absolutismo francês. Isso mesmo, nós iremos falar de dois absolutismos. O francês, que é tido como tradicional, que é tido como típico absolutismo, ele vai servir de modelo para outros regimes autoritários na Europa durante a Idade Moderna e até depois. E depois teremos a oportunidade de falarmos sobre absolutismo inglês, que é um pouco diferente do francês. Professor, como assim? Vamos lá. O absolutismo, pessoal, francês, ele é conhecido como absolutismo de fato e de direito. Ele é de fato porque, de fato, ou seja, na prática, o rei exerce um poder autoritário absoluto. Ele concentra todos os poderes em suas mãos na prática. E é de direito porque as leis, as regras, ou melhor, os costumes do país dizem que ele manda. Então ele manda na prática e as leis dizem que ele manda. Nós sabemos que na Inglaterra, por conta da Carta Magna, que limitou a autoridade do rei, lá ele terá poder de fato, mas não terá poder de direito, porque as leis dizem que ele não pode governar de maneira absoluta, ele precisa governar junto com o parlamento. Você lembra? 1215, Carta Magna? Beleza. Bom, vocês sabem que não foi da noite para o dia que o rei concentrou todos os poderes em suas mãos. Foi um processo de centralização que encontrou seu auge no absolutismo. E esse processo de centralização do poder nas mãos do rei, ele começa na França durante o governo da famosa dinastia Capetinga. Eu sei que você já viu esse assunto. Eu só estou querendo que você se recorde que esta centralização do poder nas mãos do rei, esse processo, ele se inicia na Idade Média, durante o governo dessa família de nobres Capetinga. Lembra do Felipe Augusto, do Luís IX e do Felipe o Belo, Felipe IV, que brigou com a igreja, né, que chegou até a criar o cativeiro de Avignon, prendendo o Papa, dominando, né, e submetendo o Papa ao seu controle? Sim, exatamente. Bom, e aqui começa essa coisa de rei forte, rei que concentra a sua autoridade, né? Aliás, que concentra a autoridade em suas mãos, formando assim um Estado Nacional moderno, né? Um país, por assim dizer. Mas é um processo que terá o seu auge com o absolutismo, de centralização. A próxima dinastia já foi um pouquinho diferente em relação ao processo de concentração dos poderes nas mãos do monarca. Foi a dinastia Valois. E essa dinastia você já conhece, você já tem uma boa noção. Porque foi durante essa dinastia que nós tivemos a famigerada Guerra dos 100 Anos. Exatamente, a Guerra dos 100 Anos. Que na verdade durou 116 anos, você se recorda? Esta guerra, galera, ela de fato foi muito cruel, foi muito violenta, envolveu a Inglaterra e a França. Mas o que nos importa dentro da nossa temática é entender a sua implicação para a construção da autoridade absoluta. Você se lembra que o grupo que fazia guerra, o grupo que vivia para a guerra, era a nobreza, na Idade Média. O nobre é aquele que usava armadura, lança, espada. Ele é responsável pela defesa do mundo feudal, do conflito. Sim. Então, uma guerra que dura 116 anos é uma guerra que envolve, durante 116 anos, especialmente, né, esse grupo chamado nobreza, os belatores. E ao findar desse processo, é óbvio que essa nobreza se enfraquece economicamente, porque ela gasta, né, e também ela se enfraquece politicamente e socialmente. Há um desgaste, há uma desidratação da nobreza e, consequentemente, da sua autoridade. E assim que a figura do rei ganha cada vez mais prestígio e espaço, como aquele que tem a responsabilidade de reorganizar a França devastada pela Guerra dos 100 Anos, muito embora tenha vencido, né? Mas não fugiu do desgaste. E os nobres enfraquecidos
sofrem também muitas agressões, né, de levantes populares, aqueles servos que são também oprimidos pela relação feudal, pelo sistema feudal, né, e que, claro, né, se revoltam diante da pobreza, da miséria, que de fato impacta muito mais o pobre do que aquele que tem uma certa condição financeira. E aí você tem uma ameaça dessas revoltas, né, dos privilégios, aos privilégios da nobreza. Então o nobre precisa também apoiar alguém forte que possa protegê-lo dentro desse momento de fragilidade, e é o rei. Então a Guerra dos 100 Anos, ela colabora muito para o fortalecimento da autoridade real. Mas vocês são espertos. A partir do século XVI, e ainda, portanto, durante o governo da dinastia Valois, a dinastia Valois, nós tivemos as famigeradas guerras de religião. Eu tenho certeza que você entende o porquê disso. Porque a partir da segunda metade do século XVI, nós temos a proliferação, a expansão e a difusão das igrejas protestantes e seus ideais. Você lembra de Martinho Lutero, fundando o luteranismo, na primeira metade do século XVI, depois João Calvino, fundando o calvinismo, e o Henrique VIII, fundando o anglicanismo? Isso. E por que guerras de religião? Porque, à medida que o protestantismo se espalhava por toda a Europa, ganhando cada vez mais adeptos, você sabe muito bem que a Igreja Católica, perdendo espaço, perdendo força, prestígio e credibilidade, ela reage. E a reação da Igreja Católica ficou conhecida como a Contra-Reforma. Professor, então temos conflitos? Sim. Que não se deram somente no campo das ideias religiosas, da teologia. Vão se dar também no campo da espada, ou seja, da guerra em si, do conflito armado, e vão se dar também no campo político. Porque uma sociedade extremamente religiosa acaba, de certa maneira, sofrendo, né, influências da religião em todos os setores das relações, né, pessoais e sociais. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para vocês que os problemas não envolvem somente religião. Eles acabam também trazendo consigo diferenças e disputas e conflitos políticos e sociais que não se desapegam, que não se divorciam das questões religiosas. A religião, ela permeia as relações políticas, as relações sociais, principalmente numa época de grande efervescência, né, espiritual e religiosa, como foi no século XVI. Bom, o que você quer dizer, professor? Eu estou querendo dizer que a França não se livrou de algo que marcou muito a Idade Moderna: as guerras entre católicos e protestantes. Essa guerra que acontece, sim, especialmente na Europa, que é o centro da reforma, mas que vai, de certa maneira, respingar na América, que sofreu um processo já de colonização, né, por conta das grandes navegações. Essa cena é uma cena muito interessante, né, porém triste e cruel, de pessoas matando e morrendo por um suposto Deus. Nós estamos aqui a negar Deus, mas será que matar é algo divino? Bom, não vamos questionar, duvidar ou, moçada, entrar nessa seara. Mas que muita gente morreu em nome de Deus, isso nós sabemos, infelizmente. Bom, a França não fugiu da reforma. Você sabe que a reforma luterana, ela foi uma reforma que nasce no Sacro Império Romano Germânico, especialmente na região da Alemanha, e ela vai ter uma presença maior nos países de cultura nórdica, né? Ali a Alemanha, a Dinamarca, Suécia, Noruega, né? São os países que vão, de certa maneira, beber dessa reforma e vão vivenciar, né, conflitos dentro dessa proposta luterana. Mas o calvinismo, que nasceu na Suíça, ali em Genebra, ele vai ganhar mais espaço ali na região mais central e ocidental, especialmente da Europa. A França terá presença muito significativa dos calvinistas, a Suíça, obviamente, e nós teremos também ali, escapando um pouco da Europa continental, na Inglaterra, muitos calvinistas. Os calvinistas vão se espalhar, né, por países muito importantes.
e países de tradição católica. É verdade. E aí você fala o quê, professor? É por aí que a gente começa a entender as guerras de religião na França. De um lado nós temos os católicos. E os católicos na época contavam com o rei. O rei era da família Valois, que a gente acabou de falar. Portanto, a coroa, o trono, estavam nas mãos dos católicos. Tradicionalmente, a França, né, era católica, lutou nas cruzadas, os reis lutaram nas cruzadas, morreram em nome da Igreja Católica. Mas a realidade é outra, né? O protestantismo começa a penetrar e evidentemente que os católicos não gostam disso. A família mais católica da França, e portanto defensora do catolicismo, né, a ferro e fogo, né, era a família de Guise, uma família de fanáticos católicos, e que fariam de tudo para impedir o crescimento do protestantismo. A religião católica era a religião oficial, e portanto todos aqueles que não eram católicos na França sofriam perseguições, preconceitos e inúmeras violências, muitas vezes a violência de fato, no sentido de agressão física e muito derramamento de sangue. A gente já falou sobre isso, mas aqui o bicho vai pegar fortissimamente. Do outro lado, nós temos os protestantes. Chegaram depois, começaram a ganhar cada vez mais adeptos na França e vão, evidentemente, né, lutar pelo seu direito de fala, pelo seu direito de pensamento e até mesmo, se possível, de governar, por que não? Províncias, feudos, e o sonho era que o rei fosse protestante. Mas na época o rei era católico. Os protestantes na França eram de maioria calvinista, ou seja, do tipo calvinista, né? João Calvino. E eram chamados de huguenotes. Entenda, galera, que huguenote é o calvinismo à moda francesa, a moda soufflé, pâté, sutiã, entendeu? Então é assim, lembrando que na Inglaterra os calvinistas serão chamados de puritanos, na Escócia serão chamados de presbiterianos, beleza? E como a gente já trabalhou isso, você sabe muito bem que muitos burgueses se identificavam com o calvinismo. Afinal, muitos burgueses fizeram aquela interpretação, equivocada, mas fizeram, de que o sinal da salvação, tá, que se daria pela predestinação, sinal seria o sucesso econômico. Lembrando que isso é só uma interpretação, né? Isso não é o calvinismo, mas é uma interpretação feita pela burguesia, que precisava de uma teologia que justificasse as suas práticas, né, de ganho material, né, de lucro, de poupança, de trabalho, lembra disso? Bom, mas não eram só burgueses na França que se convertiam ao protestantismo. Nós tínhamos também nobres que se convertiam ao protestantismo, por identidade teológica, mas também por questões políticas. Porque muitos nobres queriam mais autonomia, mais liberdade, aquela nobreza mais feudal, tradicional, e que não gostava dessa coisa de submeter à vontade autoritária de um rei. Então, eles usavam o calvinismo nesse momento, ou o protestantismo, como uma forma de enfrentar a autoridade do rei, que era católico. Estão entendendo? Ah, claro que estamos. Bom, a família de nobres mais poderosa dentro do calvinismo, e que, portanto, era a família que rivalizava, o que se confrontava, né, com a família de Guise, família de católicos, era a família Navarra Bourbon. Essa família importante. Uma família de nobres da alta nobreza, estão ricos, donos de grandes propriedades. E principalmente, a gente não pode esquecer que essa família era uma família de príncipes, pessoas de alta sociedade e poderosas. Então, teremos um conflito aí, né, significativo, pessoas de peso. E os protestantes, vocês sabem, né, eram vistos na França como criminosos, porque eles eram ilegais. O protestantismo é uma prática religiosa, é uma igreja ilegal. Não havia permissão dentro da França para o culto protestante. E como vocês são espertos, vocês sabem que, por isso, eles sofriam perseguições, né, violências inúmeras, e os atritos eram inevitáveis. Bom, acontece que, na época, a França era governada por um rei chamado Carlos IX, cuja mãe era a chamada Catarina de Médici. E ela, a fim de acabar com estas brigas religiosas, a fim de pacificar, né, a França, ela fez uma proposta ao líder protestante calvinista, Henrique de Navarre e Bourbon,
A proposta era, através de um casamento, selar o fim das guerras de religião, né, e aí pacificar a França. O protestante foi até Paris para o casamento, para se casar com a rainha Margot. Na verdade, na época era princesa, a filha da rainha e a irmã do rei, Carlos IX. Bom, o casamento rolou, né, parecia que tudo daria certo, teríamos a paz tão sonhada por alguns, mas teve gente que não queria a paz. Era a família de Guise, que não aceitava essa coisa de se misturar com o protestante, eles eram extremamente católicos. Adivinha? Assim, a família de Guise lançou um boato, enquanto rolavam as festas do casamento, e muitos protestantes estavam em Paris, que era uma cidade católica, um reduto católico, né, de grande fervor católico. A família de Guise lançou um boato, que chegou nos ouvidos da rainha e do filho dela, o rei. Ah, é o quê? Que os protestantes, depois das festividades do casamento, iriam dar um golpe de Estado, derrubar a rainha, o rei, e assumir o poder. E assim, implantariam uma igreja protestante, protestantismo na França. Ah, a rainha ficou maluca, o rei ficou louco, e aí deram uma ordem. A ordem foi matar todos os protestantes que estavam ali alojados, né, em hotéis em Paris, participando das festividades de pacificação. Que dureza, hein? Isso aconteceu no dia 24 de agosto de 1572. Alguns dizem que foi uma emboscada. Mas eu acredito que não. Foi uma atitude, galera, resultado de um boato ou de uma pressão dos católicos fervorosos. O resultado é que na madrugada, milhares de protestantes em Paris foram mortos violentamente, né, e friamente. Foram pegos à madrugada, os caras estavam dormindo. Imaginou? Ele bêbado ainda, porque, né, curtindo as festas ali. Cara, foi um terrível massacre. Alguns dizem que 3 mil morreram, protestantes, foram massacrados pelos católicos. Outros dizem 5, outros dizem 7. A verdade é que, ao todo, aproximadamente 20 mil protestantes foram mortos, não só em Paris, que foi epicentro, mas em todo o território francês. Acho que a paz não deu certo. Vejam os corpos caídos em vida. E a rainha, Catarina de Médici, com um vestido denotando luto. Será? Queridos, assim, as guerras de religião não acabaram. E elas atrapalharam muito o poder autoritário do rei, porque uma França dividida entre católicos e protestantes significa que não existe unidade dentro da França. E assim o rei não poderia ser todo poderoso, de modo a controlar tudo e todos. Então isso atrapalhou, né, o processo de concentração de poder nas mãos dos reis. Acontece que depois da dinastia Valois, tivemos uma dinastia chamada Bourbon. E essa é a mais importante. É a dinastia do auge do absolutismo e ao mesmo tempo da sua decadência e seu fim. Essa dinastia, ela foi inaugurada por um cara que você nem imagina. Como assim? Nosso amigo Henrique de Navarra. Mas professora, você acabou de falar de um Navarra, né? Ele não era protestante? Ele era protestante. É como ele se casou com a princesa Margot, muito embora tenha rolado a noite de São Bartolomeu, aquele episódio de massacre, né, dos protestantes, ele passou a entrar então na linhagem do trono, porque ele se casou com a princesa. O rei Carlos IX morreu, o irmão dele, Henrique III, também morreu, e digamos que o trono sobrou para um cara que era protestante. Mas professor, Paris era uma capital extremamente católica. Será que permitiria um protestante assumir o trono? Não, não aceitaria. E foi por isso que o nosso amigo chamado Henrique de Navarra, protestante, fez algo que mudou a história. Para poder assumir o trono católico e com uma grande resistência ao protestantismo, Henrique de Navarra virou Henrique IV, portanto virou rei, assumiu o trono a partir de 1589, fundando a dinastia Bourbon, proferindo a seguinte frase: Paris bem vale uma missa. O que significa? Que nosso amigo se converteu ao catolicismo, ou converteu-se ao catolicismo. Professor, o que significa isso? Significa que para assumir Paris bem vale uma missa católica. Ele se converteu, ele enganou os protestantes? Ele traiu os protestantes? Bom, mais ou menos.
foi um ato político muito mais do que religioso. E assim, o Henrique IV foi o primeiro rei da dinastia Bourbon na França. Inteligente ele foi. Mas será que ele se converteu de corpo e alma? Vamos ver. Bom, aqui eu acho que você já consegue tirar suas próprias conclusões. Em 1598, nosso amigo decretou o Edito de Nantes. Edito é decreto, ou Édito de Nantes. Não é de hoje, não é de amanhã, é de Nantes. Aí professor, já que vamos ser tonto. Nantes é a cidade, galera. 1598. E por meio do Edito de Nantes, olha que interessante, temos liberdade de culto aos protestantes. Não temos mais perseguições religiosas. Os protestantes, inclusive, receberam alguns direitos civis, não exatamente tendo igualdade em relação aos católicos, mas ter liberdade de culto já era uma grande vitória. Isso significa que, oficialmente, nós temos a pacificação tão sonhada por muitos franceses, entre católicos e protestantes. Pelo menos oficialmente, né? As diferenças, os conflitos, os atritos continuaram, mas agora sem, né, atos do próprio governo, do próprio Estado. Queridos, isso representou uma pacificação, tá, religiosa dentro da França. Mas as diferenças continuaram. E muitos católicos, por conta disso, desconfiaram que o nosso amigo Henrique de Navarra não havia se convertido de alma ao catolicismo, por conta disso que, com certeza, beneficiou os protestantes. Adivinha? Ele foi assassinado por um católico. Assim terminou a vida do Henrique IV. Bom, ele é o cara da dinastia Bourbon. Vocês recordam? Beleza. O filho dele, que vai assumir o trono, por conta da hereditariedade, é o Luís XIII. Ele vai inaugurar a época dos Luíses, a era dos Luíses, né? Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, enfim, até o XVI, né? Porque o Luís XVI vai sofrer a Revolução Francesa. Bom, o Luís XIII vai governar de 1610 a 1643. Mas não desde o início, porque quando o pai morreu, Luís XIII tinha 9 anos de idade. E com 9 anos você sabe que ele não poderia governar, né? Ele deveria governar só a partir dos 18, quando mais maduro, né? Depois ali de anos de estudo preparatório para virar rei, assim assumiria o trono e a coroa. Bom, Luís XIII é bastante importante para a formação e consolidação do absolutismo. Afinal, queridos, enquanto ele não teve idade para governar, quem governou foi um ministro de Estado. Geralmente o ministro de Estado é uma espécie de primeiro-ministro, é o braço direito do rei, um conselheiro e até mesmo um governante. Sim. Mas aqui, o cardeal Richelieu, muito importante, ele não vai ser somente ministro de Estado. Ele vai ser uma espécie de governante provisório, enquanto o moleque não tem idade para governar. E ele é muito importante, porque ele levará a França a uma guerra muito importante e relevante na Europa. Uma das mais significativas guerras vividas pelos europeus, ou vivida por europeus. Você fala, professor, nossa, ele é importante? Sim. Está aqui o nosso amigo cardeal Richelieu, junto com o Luís XIII, já mais maduro, né, galera? Estão vendo? Essa época é a época, galera, dos Três Mosqueteiros. Você conhece? Conheço. Bom, como é que esses